Olá, tudo bem? O ópio é um tema que pode ser tratado de maneiras distintas por autores que nem se conheceram, que estão bem distantes em termos de localização e em termos de tempo. É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Uma discussão sobre o ópio, tratado por dois autores. João do Rio, em seu livro A Alma Encantadora das Ruas, crônicas desse jornalista carioca, e uma breve história da humanidade, Sapiens, de Yuval Noah Harari. E só para dar aí o contexto do texto desses autores citados, é interessante a gente lembrar um pouco da história e da formação de cada um e o que eles pensam. E, assim, às vezes eu leio um livro e um trecho me remete a outro autor, a outro livro, e foi isso que aconteceu entre esses dois autores, por isso que eu trouxe esse episódio. O Harari é doutor em História pela Universidade de Oxford, especialista em História Mundial, autor de best-seller, vendido aí milhões de exemplares aí pelo mundo todo. E o João do Rio, cronista, já falecido, que eu adoro, é um dos autores prediletos aqui na minha estante, da Alma Encantadora das Ruas, que eu mostrei para vocês. Mas em relação ao Harari, é interessante como ele coloca que o Homo sapiens consegue dominar o mundo porque é o único animal capaz de cooperar de forma flexível e em conjunto, em grande número. E também a única espécie capaz de acreditar em coisas que não existem palpavelmente, que são produtos da sua imaginação. Por exemplo, nações, sistema político, dinheiro, e por conta dessa imaginação ele acaba construindo narrativas. O autor lembra que a Terra, em seus quase 4,5 bilhões de anos de existência, foi dominada por uma fração mínima de tempo aí pelo homem, que aliás é considerada a mais evoluída ou não, e também a mais destrutiva em comparação com outros seres vivos aí do planeta. E João do Rio era um dos pseudônimos de João Paulo Emílio Cristóvão dos Santos Coelho Barreto, nome gigantesco. Portanto, mais fácil, João do Rio. Nasceu, claro, no Rio de Janeiro, em 1881 e faleceu em 1921. Ele era cronista, contista, romancista, tradutor, teatrólogo e pioneiro na crônica-reportagem, um novo tipo ali de gênero jornalístico início do século XX que surgia. Eu diria um jornalismo literário. Ele tocava a revista Atlântida e se lixava para a opinião alheia. Ele era um ser muito controverso. Foi o membro da Academia Brasileira de Letras que, ao tomar posse, usou pela primeira vez o famoso fardão dos imortais, que é comum até hoje, nem todo mundo sabe disso. O João do Rio, claro, chacoalhou a sociedade à época com seus ideais e seu jeito extravagante. Ele era mulato, obeso, homossexual, vestia-se ali com roupas chamativas, artista, jornalista, ou seja, ele conseguiu reunir ali todas as facetas possíveis para ser discriminado em sua época. E acabou até espancado, né, por conta disso. Mas ele, assim, ele é impressionante como ele retrata as questões sociais da sua época, a transformação do Rio de Janeiro, não só em termos de costumes sociais, mas também em termos de arquitetura, a questão urbanística do Rio de Janeiro, quando deixa de ter vários cortiços ali em algumas regiões mais portuárias para a construção de prédios, abertura de avenidas, ele faz esse retrato que é incrível. Ele morreu aos 39 anos, depois de ser espancado, e 100 mil pessoas foram ao seu enterro para se ter ideia da popularidade que ele tinha à época. Reportagens publicadas em 1904 estão lá na gênese de As Religiões do Rio, jornalismo investigativo, com um olhar antropológico e sociológico, que vendeu naquela época 8 mil exemplares em 6 anos, que era um recorde, né, para um país aí com elevada taxa de analfabetismo, quer dizer, um recorde até hoje, né? E aí, assim, depois eu faço um episódio especial sobre jornalismo literário, que é um gênero aí que eu adoro. E olha, João do Rio, no livro dele, Alma Encantadora, ele trata de ciganos, tatuadores, mercadores de livros, ele faz essa leitura das ruas do Rio de Janeiro. E o texto que me chamou a atenção, para comparar com Harari, é Visões do Ópio. É um diálogo que se estabelece ali. Os comedores de ópio era às 6 da tarde, defronte do mar. Já o sol morrera e os espaços eram pálidos e azuis. As linhas da cidade se adoçavam na claridade de opala da tarde maravilhosa. Ao longe, a bruma envolvia as fortalezas, escalava os céus,
cortava o horizonte numa longa barra cor de malva. E emergindo dessa agonia de cores, mais negros ou mais vagos, os montes, o Pão de Açúcar, São Bento, o castelo, apareciam num tranquilo esplendor. Nós estávamos em Santa Luzia, defronte da Misericórdia, onde tínhamos ido ver um pobre rapaz heterômano, encontrado à noite, com o crânio partido numa rua qualquer. Aragem rumorejava em cima a trama das grandes mangueiras folhudas, dos tamarindeiros e dos flamboyants, e a paisagem tinha um ar de sonho. Não era a praia dos pescadores e dos vagabundos tão nossa conhecida, era um trecho de Argel, de Nice, um panorama de visão sob as estrelas douradas. Sim, dizia meu amigo com quem eu estava, o éter é um vício que nos evola, um vício de aristocracia. Eu conheço outros mais brutais, o ópio, o desespero do ópio. Mas aqui, nunca frequentou Oxins das ruas da Cidade Velha. Oxins é uma expressão pejorativa em relação aos chineses, né? Nunca conversou com esses caras cor de goma que param detrás do necrotério e são perseguidos à pedrada pelos ciganos exploradores. Os senhores não conhecem esta grande cidade que Estácio de Sá defendeu um dia dos franceses. O rio é o porto do mar. É Cosmópolis no caleidoscópio. É a praia com a vasa que o oceano lhe traz. Há de tudo: vícios, horrores, gente de variados matizes, nihilistas, romaicos, professores russos na miséria, anarquistas espanhóis, ciganos debochados. Todas as raças trazem qualidades que aqui desabrocham numa seiva delirante. Porto de Mar, meu caro, os chineses são o resto da famosa imigração e vendem peixe na praia e vivem entre a Rua da Misericórdia e a Rua Dom Manuel. Às 5 da tarde, deixam o trabalho e metem-se em casa para as tremendas fumeris. Quer vê-los agora? Não resisti. O meu amigo a pé, no passo calmo, ia sentenciando. Tem uma indicação de 4 ou 5 casas. Nós entramos como fornecedores de ópio. Você veio de Londres, tem 1 quilo, cerca de 600 gramas de ópio de Bombém. Eu levo as amostras. E aí, por aí ele vai. Então, ele demonstra, ao longo desse texto, aí essa atmosfera que reinava no Rio de Janeiro e no submundo, aí nem sempre conhecido por todos os cariocas. E veja que esse texto, a primeira vez que a Alma Encantadora das Ruas foi publicado foi ali em torno de 1908. Então percebe a atmosfera do início do século, com todos esses, digamos, tipos sociais e os problemas sociais que ele vai demonstrando aí ao longo do texto dele. E, por sua vez, o Harari traz, num texto dele, Em Nome do Capital, a nacionalização da Indonésia pela coroa holandesa, 1800, e a da Índia pela coroa britânica, 1858, não colocaram fim à aliança entre capitalismo e império. Ao contrário, a conexão só se tornou mais forte durante o século XIX. As empresas de capital aberto já não precisavam fundar e governar colônias privadas. Seus administradores e grandes acionistas agora controlavam os bastidores do poder em Londres, Amsterdã e Paris. E eles podiam, contar com o Estado para cuidar de seus interesses. Como Marx e outros críticos sociais ironizaram, os governos ocidentais estavam se tornando um sindicato capitalista. O exemplo mais notório de como os governos se curvaram diante do dinheiro foi a Primeira Guerra do Ópio, travada entre a Grã-Bretanha e a China, 1840-1842. Na primeira metade do século XIX, a Companhia das Índias Orientais e vários homens de negócio britânicos fizeram fortuna exportando drogas, principalmente ópio, para a China. Milhões de chineses ficaram viciados, o que debilitou o país do ponto de vista tanto econômico quanto social. No fim dos anos 1830,
o governo chinês proibiu o tráfico de drogas, mas os comerciantes britânicos simplesmente ignoraram a lei. Portanto, a leitura desses dois textos de autores diferentes, de épocas diferentes e de países também diferentes, que enriquece essas discussões literárias e históricas. O João do Rio mais nesse viés, com um olhar social de transformação ali com os imigrantes, transformação da cidade e, claro, né, as possibilidades de sobrevivência, as oportunidades de trabalho, e o Harari aí com um olhar aí de historiador sobre o ponto de vista geopolítico, econômico, do interesse dos países aí dentro do sistema capitalista. Então, quando eu li um texto, lembrei do outro e quis trazer essa comparação aqui para você. Espero que tenha gostado. Um grande abraço, até o próximo episódio.